Salve amigos aquaristas! Como vocês estão? Pessoal, bora para mais um vídeo aqui da Aquanexus, né? Mais um vídeo didático para passar para vocês muitas informações. Vocês já devem ter visto aí na thumbnail, no título do vídeo, né? Hoje a gente vai falar sobre os 10 erros mais comuns de iniciantes no aquarismo. Esses erros são bem comuns quando você está se iniciando, né, no ramo e no meio do aquarismo, mas podem ser evitados através de conhecimento, estudar, né, ver vídeos como esse pode te auxiliar a iniciar no aquarismo sem ter problema algum. Antes de iniciarmos o vídeo, pessoal, eu te convido a curtir, comentar, seguir o canal Aquanexus e não se esqueça de ativar o sininho, hein? É muito importante para você ter a notificação em primeira mão dos nossos vídeos que são postados aí frequentemente no canal. Então vem comigo que hoje eu vou te mostrar os 10 principais erros cometidos por iniciantes e também terá um bônus de como evitar esses erros que são tão comuns aí no aquarismo. Vem comigo! Um dos primeiros erros, né? Vamos colocar aí o primeiro erro, né, cometido por aquaristas, né, pessoal? É a escolha de peixes incompatíveis. Isso mesmo. Por exemplo, incompatíveis no pH, né? Onde o pH talvez está alcalino e você tem alguns peixes ácidos. E o pH pode estar ácido e você ter alguns peixes alcalinos. Isso pode gerar uma incompatibilidade, fazendo assim que o peixe que não esteja no pH adequado possa ter problemas no seu aquário, tanto de doença quanto você começar a perder frequentemente esses peixes, né? Então tem essa incompatibilidade de pH. A gente tem também a incompatibilidade de temperatura. Tem alguns peixes que aceitam uma variação maior de temperatura. Uns preferem uma temperatura mais alta, outros preferem uma temperatura mais baixa. E se você coloca um comunitário ali com peixes de temperatura alta e temperatura baixa, alguns deles ali podem estar sofrendo no seu aquário. E a gente tem também a incompatibilidade de tamanho e também de peixes que são predadores, pessoal. Muita gente talvez coloque um peixe muito pequeno, um peixe que se reproduz muito, junto com predadores, ou seja, os peixes maiores vão estar se alimentando dos peixes menores. Uma incompatibilidade também muito comum é o pessoal colocar peixes que crescem muito em aquários pequenos. Isso mesmo, coloca cascudo em aquário de 20 litros, Oscar em aquário de 50 litros, e vários outros peixes. Então fiquem de olho, né? Pesquisem o tamanho que o peixe consegue atingir em seu tamanho máximo, qual o aquário ideal, né? Tamanho de aquário ideal para esse tipo de peixe, pH, temperatura. Então escolha ali uma faixa de pH, temperatura e tamanho de aquário compatível com aqueles peixes, tá? Não coloque peixes que não são compatíveis uns com os outros. E eu estava me esquecendo. Tem também a compatibilidade em questões de territorialismo. Muitos peixes são territorialistas. Um exemplo é o beta, que se você colocar 2 machos num aquário pequeno, pode ser que você tenha problemas. Então, busque conhecer todos os peixes antes de colocá-los no aquário. Outro erro comum que muitos aquaristas iniciantes fazem é a superlotação de aquários. Ou seja, o aquarista monta um aquário, vai gostando, vai se apaixonando pelo hobby e cada vez quer ter uma experiência com um peixe diferente. Ou seja, coloca, por exemplo, um plati, depois coloca uma espada, uma molinésia, um guppy, um beta, um cascudo e assim vai aumentando cada vez mais a quantidade de peixe, não respeitando o tamanho, né, e quantidade ideal para aquele aquário. Então você tem que observar muito. Nunca coloque muita quantidade de peixe, né? Tem os cálculos aí que você faz para saber a quantidade de peixe e você também pode fazer alguns testes você mesmo na sua casa e colocando de pouco em pouco, observando os parâmetros. Por quê? Se você colocar muita quantidade de peixe, vai sujar a água com mais rapidez, na realidade. Vai sujar bem mais rápido a água. Essa água vai gerar amônia, vai gerar nitrito, podendo aí ser muito tóxico, né? Os parâmetros podem oscilar muito e você vir
a começar a perder seus peixes, ter problemas com algas, né, e várias outras coisas. Então, tenha muito cuidado, não superlote seu aquário, coloque a quantidade de peixe necessária, ideal, e nunca coloque muitos peixes no seu aquário. Outro erro, esse geralmente é muito comum para quem está iniciando no aquarismo, é não ciclar adequadamente o aquário. Pessoal, muita gente acha que adicionando acelerador biológico, né, que vai conseguir ciclar um aquário aí em uma, no máximo 2 semanas. E isso não é verdade, tá? O ideal é de 3, 4 até umas 6 semanas para se ciclar um aquário bem ciclado. Ou seja, você pode adicionar acelerador biológico, você vai acelerar um pouco essa biologia, esse ciclo do nitrogênio. Mas seu aquário estará preparado a partir da 4ª semana, tá, pessoal? Geralmente a partir da quarta semana. Pode ser que esteja pronto, né, ciclado um pouco antes e um pouco depois, mas jamais você vai conseguir ciclar seu aquário com 1, 2 semanas. Isso aí é mito, tá, pessoal? E outra coisa, ciclar é diferente de estabilizar, né? Você, por exemplo, vai fazer a ciclagem, vai ter o ciclo do nitrogênio, onde a amônia vai virar nitrito, nitrito, nitrato, e vai virando aquele ciclo, né, dentro do seu aquário. Isso, né, vai propiciar, né, vai ser mais propício para uma vivência melhor do seu peixe no aquário. Ou seja, seu aquário vai estar pronto para receber os peixes. Agora, a estabilização vai durar em média aí uns 6 meses para estabilizar o aquário. Ou seja, o ciclo do nitrogênio ser mais eficaz, não ter surto de algas, né? O aquário vai ficar mais limpo, mais cristalino. Isso aí vai depender de um certo tempo. E a maioria dos aquaristas iniciantes não ciclam os aquários, ou seja, já compra o aquário, já monta e já adiciona os peixes. Pessoal, é muito perigoso isso aí. Pode ter muita oscilação de parâmetros e você pode estar começando a perder alguns peixes, né? E você vai chegar num ponto que vai desanimar do hobby de aquarismo. Então não faça isso, respeite a ciclagem. Monte o aquário primeiro, né? Antes, estude qual tipo de peixe você vai colocar para você montar um aquário específico para aquela espécie. Faça o procedimento de ciclagem, adicionando acelerador biológico. Eu aconselho ainda adicionar acelerador biológico mesmo depois do aquário ciclado, tá, pessoal? Mesmo depois de 4, 5 semanas, continue adicionando acelerador biológico até seu aquário estiver ali mais ou menos com 5 meses, tá? Não precisa adicionar frequentemente como você faz aí na ciclagem, mas adicione nas TPAs, né, para dar uma melhorada e aumentar ainda mais a biologia do seu aquário. Isso vai ajudar e muito a não ter problemas futuros. Outro erro comum que eu vejo muito aquaristas iniciantes fazendo é o excesso de alimentação. Não pense que muita alimentação vai ser benéfico para os seus peixes, tá, pessoal? Jamais. Tem um ditado que diz, menos é mais, e isso se aplica à alimentação dos seus peixes. Faça uma alimentação de pouco a pouco, ou seja, adicione uma pitadinha de ração, espere seus peixes se alimentarem. Se você vê que comeram todas as rações, coloque mais um pouquinho, aguarde. Jamais coloque uma porção muito grande e deixe ali para os peixes à vontade. Muitos peixes vão comer demasiado, podendo gerar aí obesidade, né? Alguns peixes até morrerem no seu aquário. Se alguma ração sobrar no seu aquário, né? Claro que se for uma quantidade mínima não vai fazer tanto mal, mas se sobrar muita quantidade de ração, isso vai gerar carga orgânica, né? Matéria orgânica. A matéria orgânica vai virar substâncias químicas que podem ser tóxicas para os peixes, além da qualidade da água ficar bem ruim, tá? Então jamais exagere na quantidade de alimentação. Mais um erro comum que eu vejo nos iniciantes é não fazer a TPA regularmente, viu, pessoal? Muita gente não faz TPA de forma alguma, né? Ah, meu aquário está estabilizado, meu aquário, a amônia nunca sobe, o nitrito nunca sobe. Pessoal, TPA é como se você fizesse uma limpeza na sua casa, um exemplo. Talvez você está na sua casa, né? Eu não vou arrumar a cama porque eu vou dormir de novo. Eu não vou lavar a louça porque eu vou utilizar de novo. Não, pessoal.
faça TPA no seu aquário. Por mais que seja um período maior, né, do que geralmente o pessoal faz, mas sempre faça. O recomendado, pessoal, é de 15 em 15 dias ou de 7 em 7 dias. O que eu, Wader, recomendo para vocês? Se o seu aquário é de 100 litros para baixo, né, menor de 100 litros, eu recomendo de 7 em 7 dias. Se o seu aquário é superior a 100 litros, aí sim você pode estar fazendo uma TPA de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, mas não deixem de fazer a TPA. Muitos aquaristas têm problemas no aquário, não estabilizam o aquário, tem surto de algas, tem mortes de peixe, né? Vai perdendo ali seus peixes por não fazer a TPA regularmente. TPA é muito importante, tá bom, meu amigo aquarista? Não se esqueça de fazer. Outro erro comum que eu vejo muitos aquaristas fazerem, né? Principalmente quem está iniciando no hobby, né? Quem está ali bem no início mesmo, é a questão de substrato e ornamentação, né, decorações inadequadas. Já vi muitos aquários com rochinhas, né, aquelas pedrinhas coloridas, com decorações de plástico, decorações de resina, né? Pô, mas eu já vi muitos aquários assim nas lojas, Wader. Como assim é prejudicial para os peixes? É muito prejudicial. E outra coisa, já vi muitos aquários com um substrato muito fino, aquilo ali gera uma névoa, um pó, a água fica muito leitosa, né? E acaba que vai prejudicando ali a respiração dos peixes, né? Porque o peixe vai, consequentemente, buscando ali o oxigênio, né? Como se fosse uma respiração humana, porém, dentro da água. Então acaba que essa água vai sim prejudicar os peixes. Substrato afiado pode vir a cortar os peixes, machucar os peixes. Já vi muita gente colocar muita decoração pontiaguda, isso aí pode prejudicar os peixes. Eu aconselho vocês, quando forem colocar substrato, decoração, buscar o mais próximo de naturalidade, ou seja, um substrato mais natural, uma areia, uma rocha ali de rio, né? Umas pedrinhas com a granulometria que não sejam nem muito fino e nem muito grossa, exagerada de grande. Seria, por exemplo, de 0,5 a 1 milímetro, mais ou menos, né? Que seria o ideal para um aquário. Busque talvez um substrato fértil como esse aqui, que é bem natural. Plantas naturais, isso vai ajudar muito. As plantas ajudam até na questão de filtragem química. Então tome muito cuidado com substrato e ornamentos inadequados. E isso pode prejudicar muito a estabilidade do seu aquário. Então bora para mais um erro comum de iniciantes no aquarismo. A nossa lista já está chegando ao fim e eu garanto para você que já valeu a pena o seu like, hein? Então deixa aqui embaixo o joinha e já comente se você cometeu algum erro já citado aqui no vídeo. Bora para mais uma dica então, que seria o uso de produtos químicos nos aquários. Muita gente talvez compre o produto e não busca informação de como utilizar, né? Por exemplo, fertilizantes líquidos. Muita gente talvez tenha dificuldade em utilizar os fertilizantes líquidos e usam de qualquer forma. Fertilizante líquido em excesso pode gerar muita alga, pode desestabilizar seu aquário, fazendo assim você ter que talvez dar uma manutenção mais rígida, fazendo você ter que desmontar o layout e montar novamente. Então, o uso, por exemplo, de fertilizantes é um sério risco, né, ao seu aquário. Então, vá com calma, busque informações, entre em contato com os fabricantes, né, para eles te darem as instruções, busque informações com amigos que já fazem fertilização, amigos que já têm aquários, né, ou algum conhecido seu. Não só os fertilizantes, tá, pessoal? Por exemplo, hoje a gente tem os condicionadores de água. Se você não utilizar a quantidade certa, a água não vai ser condicionada de forma correta. Então isso pode prejudicar também a saúde dos seus peixes. E também conseguir, né, essa água vai eliminar também a biologia presente ali, né, a colônia de bactérias que tem no seu aquário. Então, muito cuidado com os produtos químicos que você vai utilizar no seu aquário. Mais um erro comum, pessoal, é a questão de iluminação. Por que que o aquário tem que ter iluminação? Existem várias opções aí de iluminação no mercado hoje. Qual seria a ideal para o seu aquário? Isso vai depender muito do estilo de aquário que você tem. Por exemplo, eu tenho um aquário marinho.
Você vai ter que ter uma luminária, né, própria para aquário marinho. Por que, Wader, que tem que ter essa luminária aí própria para esse tipo de aquário? A luminária para aquários marinhos, ela tem uma luz específica que, né, emite muito a iluminação natural do oceano. Então isso vai facilitar o crescimento de corais, vai facilitar que a biologia aumente dentro do aquário, vai dar uma qualidade de vida melhor para os peixes, né? Porque essa luz vai ser como se fosse um ciclo natural, né, do dia, então vai ajudar muito também na saúde dos peixes, assim como também no aquário plantado. O aquário plantado, a iluminação vai ajudar na fotossíntese das plantas, vai ajudar, né, na saúde dos peixes, fazendo assim que eles fiquem mais calmos e reproduza, né, o ciclo natural do sol, né, o amanhecer, o entardecer, a luz do dia, né. Pensa, se os peixes ficarem só no escuro, né, vai ficar um pouco complicado. E tem também os fins estéticos, né, pessoal, para você ver melhor os peixes, ver melhor o layout do seu aquário, né. Alguns aquários não necessitam tanto de uma iluminação específica. Por exemplo, o marinho tem necessidade de uma iluminação melhor para o crescimento de corais, né, a qualidade de vida dos peixes. O plantado, a iluminação vai ajudar muito na fotossíntese, então dependendo a espécie de planta que você tem que ter uma iluminação mais forte, mais quantidade de cores na iluminação, e vai ajudar muito na fotossíntese das plantas, oxigenação e tudo mais. E tem os aquários, né, que tem a iluminação só para fins estéticos, ou seja, só para você ver o peixe, né, você acompanhar como está o aquário ali, que pode ser uma iluminação mais simples. Tem a questão também das algas, tá? Baixa iluminação gera alga marrom e geralmente muita iluminação muito forte, pode gerar algas verdes. Então tome muito cuidado na hora de escolher a iluminação, né, a luminária mais adequada para o seu aquário. Bora para mais um erro muito comum dos aquaristas, e esse eu peço a atenção de você, né, que está iniciando hoje, né, no aquarismo, prestar muita atenção. Muita gente não tem paciência com a estabilização dos aquários. Esse é um erro gravíssimo. Não ter paciência gera uma atitude que talvez pode ser irreparável no seu aquário. Ou seja, muita gente talvez não tenha paciência de estabilização de algas e acaba colocando muita química no aquário. Muita gente não tem paciência de ter uma água cristalina, né? Esperar que a biologia ajude ali, que a filtragem, tudo se estabilize certinho para a água começar a ficar com a qualidade melhor, e vai colocando produto para cristalinizar a água. Então acaba que a falta de paciência faz com que as pessoas talvez até desista do hobby do aquarismo, ou seja, a pessoa talvez perde a paciência com alga, perde a paciência com água suja, perde a paciência ali com amônia, nitrito que está oscilando e acaba desistindo do hobby. Pessoal, aquarismo é paciência, você tem uma biologia dentro de um aquário. Então a biologia vai fazendo aquele ciclo, as plantas chegam num ponto, começam a se desenvolver mais, as algas vão se eliminando, o aquário fica mais bonito, mais limpo, os peixes vão ficar mais saudáveis, mas isso requer tempo. Então tenha paciência, iniciante. Não se preocupe com o que está acontecendo no seu aquário. Busque informações e vá aos poucos. Não queira ir de uma vez. Muita gente é equivocada, né? Antes mesmo de acontecer um probleminha, talvez tenha uma alguinha pequenininha, já está tomando uma atitude drástica. Então, tenha paciência, né? Não faça nada sem pensar, sem saber, sem buscar conhecimento. Vai devagar e tenha paciência que seu aquário logo irá se estabilizar. Mais um erro comum que eu vejo muito aquarista iniciante fazendo é não pesquisar os peixes antes de comprar, né? O que acontece? O aquarista vai na loja, talvez não tenha conhecimento, tem um aquário e já quer colocar um peixe, né? Aí ele vai lá, pega o que ele acha mais bonito. Eu gostei do beta, tem uma cauda muito bacana, eu vou comprar ele. Coloca no aquário. Eu gostei aqui de um Ramirez. Vou lá, pego, coloco no aquário. Eu gostei de um Trigogaster. Vai lá, coloca no aquário. E não observa
a compatibilidade, né? Não estuda os peixes, tanto parâmetros de pH, quanto também no comportamento do peixe em si. Por exemplo, o beta é um peixe muito territorialista, ou seja, ele vai ter atrito ali, né? Começar a brigar com outros peixes, acaba que vai machucar, as brigas vai gerar machucado, as brigas vai gerar morte, você vai ter perca de peixe. Aí a pessoa começa a entrar em pânico, eu coloquei um peixe ali, outro peixe aqui, aí coloca um peixe de pH ácido, um peixe de pH alcalino e aquilo vira aquela bagunça. Então, pessoal, estude o tipo de peixe que você quer antes de iniciar o seu aquário. O primeiro passo, estude o peixe que você quer. Por exemplo, eu quero um Oscar, um peixe Oscar. Peixe Oscar você vai encontrar de um tamanho menor e ele vai começar a crescer e talvez algumas lojas você já encontra ele já de um tamanho bem grande. O peixe Oscar vai ter necessidades que não é qualquer aquário que vai atender. Por exemplo, tem que ter um aquário maior, o pH, você tem que ficar de olho, a compatibilidade dele, por exemplo, talvez com plantas. Muitos peixes não são compatíveis com aquários plantados. Muita gente talvez compra um peixe e nem sabe se o peixe é de água doce ou água salgada. Então, observe, estude o peixe antes de comprar, né? Antes de montar seu aquário. Estude aquele peixe. Eu quero, por exemplo, o beta, né? Que é o mais comum de iniciantes. Eu quero um peixe beta. Então, estude, veja a litragem do aquário, veja o comportamento do peixe, veja como que é feita a alimentação, qual o tipo de alimentação você deve servir, né? Para o peixe ter, né, uma vida tranquila, para o peixe viver bem, você ter um aquário bonitinho, tranquilo, sem te dar dor de cabeça. Muitos aquaristas têm hora, né, que desanimam um pouco do aquarismo por causa disso, né? Não estuda, não prepara ali, acaba tendo muitos problemas, acha muito difícil, acha que dá muito trabalho e desiste do hobby. Então, estude bem os peixes antes de adquiri-los. Pessoal, e para você que ficou até agora no vídeo, eu vou dar uma dica extra, tá? Essa dica, além de ser um erro que muito aquarista comete, é uma dica para você que está iniciando hoje no aquarismo e viu esse vídeo, né, e está anotando ali no caderno tudo certinho para começar da forma certa. Pessoal, uma dica que eu dou sempre para quem está iniciando é o seguinte: observar, né, o local onde você vai colocar seu aquário. O local deve ser um local mais tranquilo, que não tenha muito fluxo de pessoas, tem que ser um local que não tem uma temperatura muito baixa nem uma temperatura muito alta, ou seja, não pode ficar muito exposto ao sol e também não pode ficar, por exemplo, debaixo de um ar-condicionado que gera uma temperatura muito baixa, tá? Então, coloca um aquário num cantinho ali que não irá perturbar, ninguém vai ficar perturbando os peixes, que seja fácil de você fazer a manutenção, que caiba ali, não atrapalhe, né, na sua casa, no seu trabalho, não sei onde você vai montar seu aquário, mas que não atrapalhe, tá? Num cantinho, que você possa fazer uma TPA tranquila, sem ter problema algum. Essa dica é muito importante. E antes de você pensar, né, em montar um aquário, pô, eu quero um aquário gigante, eu quero um aquário pequeno. Primeiro vai atrás daqueles peixes que você, né, tem vontade de ter, busque informações, veja o tamanho de aquário ideal para aquele tipo de peixe. Depois venha, monte, né, coloque ali o aquário no lugar que você escolheu. Vai passo a passo, fazendo aquele projetinho, né, seguindo aquele cronograma, que vai dar tudo certo. Depois que você monta o seu aquário no lugar adequado, o tamanho adequado, com os peixes adequados, as decorações, substratos, iluminação, tudo adequado, fez uma ciclagem bacana, seu aquário começou a estabilizar, está estabilizando cada vez mais, cara, é sucesso. O aquário não irá te dar dor de cabeça. Então, a partir do momento que você seguiu o passo a passo certinho, teve paciência e conseguiu estabilizar um aquário, é só alegria. Você vai fazer as manutenções de TPA, alimentar os peixes. O único trabalho que você vai ter diário com o seu aquário é alimentar os peixes. A manutenção de TPA, remover uma alga, tirar uma folhinha morta ali, vai ser uma coisinha que você vai fazer uma vez ou outra. Então, siga o passo a passo, tá bom, meus amigos? Então, pessoal, esses foram os 10 erros mais comuns de iniciantes no aquarismo, né? E a gente também deixou algumas dicas de como evitar esses erros, tá, pessoal? Se você
Já cometeu algum erro, né, desse que a gente comentou no vídeo? Deixa aqui no comentário que eu quero saber. Se está iniciando e precisa de ajuda, pode me chamar aqui também, que será um prazer em te ajudar. E para você que ficou até o final, não deixe de deixar seu gostei, né? Que eu creio que valeu muito a pena esse vídeo para você. Deixe seu gostei, deixe seu comentário, venha fazer parte da Aquanex, né? Se inscreva no canal e não se esqueça, ter um aquário é mais que um hobby, é uma conexão com a natureza.